ontem, mas agora entender daqui para frente, uma vez que infelizmente já é uma realidade. Como que a gente deve lidar com as reações internacionais e os planos para tentar desencadear um problema ainda maior em Gaza, como a gente vê o destaque da ONU aqui agora? O principal que pode ser feito é o aumento da pressão internacional. Eu achei muito emblemático, embora tenha pouco efeito prático na ponta, mas é muito emblemática a decisão da Alemanha, por exemplo, não fornecer mais armas para Israel. Acho que tem uns países assim, né? Os Estados Unidos, sem dúvida, mas a gente não pode contar. Mas acho que a Alemanha tem uma relação, né, importante, por todo o histórico, né, que é amplamente conhecido. Então, acho que nenhuma decisão da Alemanha com relação a Israel passa assim como se fosse uma decisão qualquer de um país qualquer. E, então, a Alemanha, cada passo da Alemanha se deve imaginar, né? A gente pode imaginar, cada passo da Alemanha, cada decisão do Estado alemão com relação a Israel, ele é sempre muito bem pensado, muito bem calculado, exatamente por causa do histórico que todos nós conhecemos. Então, essa decisão, quer dizer, durante muito tempo, inclusive a ideia de que a Alemanha é um parceiro importante, precisa ser um parceiro importante para Israel, entre outras coisas, com o fornecimento, a venda de armas, não é nenhuma doação, é a venda de armas, mas fortalecer Israel belicamente, sempre esteve muito conectado a esse histórico, é uma forma, sempre foi, de alguma maneira, uma forma ali de é, é, não colocaria como um acerto de contas, né, mas tem uma relação ali que a gente sabe que é importante. E essa decisão, do encerramento dessa venda de armas para Israel é uma decisão importante. Então, acho que o aumento da pressão internacional é importante. Agora, o aumento da pressão internacional não vai vir com uma incidência, não vai vir com uma invasão de Israel, não vai vir com, sabe, com uma sanção radical que inclusive prejudique a própria população israelense. Então, no final das contas, o mais difícil é imaginar que tudo ainda está muito nas mãos de Netanyahu. Mas eu acho que deixar Netanyahu isolado, deixar Netanyahu sozinho, ser bem transparente no sentido de que todas as suas decisões, estratégias não são acompanhadas, endossadas, fortalecidas por nenhuma nação séria, democrática no mundo, inclusive aquelas com as quais ele tem relações históricas, isso é importante, né. Fica os Estados Unidos com o Donald Trump isolados numa defesa incondicional e cada vez mais inexplicável a Israel, e fica o próprio Israel, né. Netanyahu está comprometido com uma agenda, na sua cabeça de eliminação praticamente do território de Gaza, do povo palestino. Netanyahu trai a memória de figuras importantes, não só da política israelense, mas do próprio pensamento político e filosófico, eu diria assim, israelense, né, judaico. O Netanyahu trai a memória de figuras como Manuel Levinas ou como Hossein Weiss, gente que pensou que Israel poderia ser um exemplo, não por causa da sua força, da sua imposição, mas por causa da capacidade de reflexão, de se colocar no outro, pelo tamanho da sua dor, pelo tamanho da perseguição que sofreu, e isso poderia servir como exemplo para pensar uma nação mais acolhedora, uma nação mais compreensiva, uma nação que colocaria a ética em primeiro lugar, né? Uma marca, né, do Rotzenweis e do Levinas, esses dois que eu estou citando, que colocou a ética como uma grande referência de relações humanas e políticas, e colocou o judaísmo como uma religião, uma tradição religiosa, onde a ética está no centro, né? O reconhecimento do outro como pessoa, como ser humano. Netanyahu é o assassinato disso tudo, é a negação disso tudo. E qualquer judeu sensato, né, e a gente sabe que tem, inclusive dentro do próprio governo, dentro das próprias forças militares que estão presas a uma subordinação por hierarquia militar, mas sabem que cada passo de Netanyahu é um passo ultrapassando o limite. Então é triste pensar que tudo está na mão de Netanyahu, mas eu acho que a pressão internacional, deixando Israel claramente cada vez mais isolado na sua decisão de eliminar o povo palestino, é extremamente importante. Muito importante você destacar aqui, acho que é o ponto inicial até da conversa, né, Ronilson? A gente destacar que quando está se falando de críticas aqui é ao Netanyahu em si, não ao povo judeu como um todo, que a gente sabe também tem visões críticas a isso tudo que está acontecendo. Queria te ouvir também, professor Leonardo, sobre essas falas de hoje, o que Netanyahu
passa a entender de próxima fase desse conflito, ao dizer ele que controlar Gaza é o jeito mais rápido de acabar com a guerra, e como que vê as mobilizações recentes avançando ou não no cenário internacional para conter esses movimentos? Bom, eu começo pontuando, na realidade, a importância, ainda que eu imagine concordando com o Ronilson nesse sentido, que você não vai conseguir, nesse momento, com a pressão internacional, efetivamente acabar com o conflito, né? Quer dizer, a situação está muito na mão do Netanyahu, em alguma medida muito na mão dos Estados Unidos, principal apoiador de Netanyahu. Sim, você tem uma pressão crescente internacional, a gente tem visto alguns exemplos, mas quando chegam à mídia de forma mais forte, né, como o caso de Canadá, Reino Unido e França, que já disseram que pretendem reconhecer o Estado palestino agora em setembro na Assembleia Geral da ONU, o caso também já citado pelo Nilson da Alemanha, que realmente mostra, é simbólico nesse aspecto, né? A Alemanha, de certa maneira, também pela situação, pelo seu histórico da questão do Holocausto, sempre teve uma postura muito permissiva, muito liberal com Israel em muitos aspectos, né? Tendo muita preocupação, muita cautela antes de condenar Israel em qualquer circunstância. Quando começam a medidas um pouquinho mais duras, né? Quer dizer, pelo menos simbolizam algum descontentamento com isso, realmente começa a mostrar o limite da coisa, né? Quer dizer, como já passamos desse limite. Então, você tem basicamente algumas das potências europeias nesse momento tentando lavar um pouco a sua biografia em relação ao apoio que deram no início do conflito. Naturalmente, as imagens mais recentes em relação à questão, não só do conflito, mas as imagens agora em relação à fome em Gaza, você tem agora dezenas de pessoas morrendo por semana de desnutrição, que é uma forma de guerra muito brutal, naturalmente colocam a situação do governo israelense muito mais difícil, né? Quer dizer, aumentam a capacidade da comunidade internacional não só de pressionar, mas de efetivamente cobrar algum tipo de ação concreta, como alguma coisa na Corte de Haia, como Israel já é, na verdade, o ministro da Defesa e o Netanyahu já são indiciados, né, já foram denunciados, melhor dizendo. Acho que é isso. Eu acho que, no final das contas, não surpreende o discurso do Netanyahu. Ele precisa de uma grande vitória nesse contexto para poder tentar salvar o que puder da sua própria pessoa, que ele aparentemente vai, quando acabar esse conflito, ele vai se tornar uma situação muito difícil. Ele já respondia por uma série de processos, agora ele vai ter que responder em relação ao próprio fracasso das forças de inteligência e segurança em permitirem que o atentado do Hamas tenha acontecido. Então ele meio que está tentando agora achar grandes vitórias para poder se segurar e eventualmente não ser preso. Naturalmente, a agenda perpassa nesse momento da extrema-direita israelense uma operação de limpeza étnica, né? Quer dizer, basicamente obliterar, destruir o grupo Hamas e fazer com que Gaza seja o mais inabitável possível. As várias imagens que a gente consegue ver agora aqui no VT mostram a quase incapacidade das pessoas viverem nesses escombros que aparecem o tempo todo no que era antes as cidades que tinham a faixa de Gaza, fazendo com que você tenha uma imigração forçada dessas pessoas dessa região e acabe deixando um espaço para Israel voltar a colonizar parte dessa região, tal qual já faz com parte da Cisjordânia. Professor, e só muito rapidamente para a gente avançar essa parte da conversa, em termos de esforços do Brasil, como que o senhor vem analisando a atuação externa do Brasil sobre isso e o que é possível se cobrar ainda ou não da nossa atuação dentro dessa discussão tão importante no mundo hoje? Concretamente falando, pouco, na realidade. O Brasil tem pouco dividendo de poder material para poder forçar qualquer coisa, né? Veja, se mesmo Inglaterra, França e Alemanha dizendo que vão uns reconhecer, outros vão parar de apoiar, não vão modificar o curso do conflito, em especial porque nesse momento Israel já está com quase 75% de Gaza ocupada, a boa parte das principais batalhas já acabaram, você sabe, já tem mais batalha, mas enquanto o Hamas ainda tinha força de fazer uma resistência mais concreta, não conseguiu. Então o Brasil efetivamente tem pouco a fazer, não tem dividendos para poder
de poder para poder modificar o curso do conflito, não vai conseguir demover Netanyahu de qualquer circunstância, não tem capacidade de levar ajuda humanitária suficiente para poder salvar Gaza, não tem como convencer Israel nem Egito a abrir as fronteiras para poder fazer com que a ajuda humanitária brasileira chegue lá. Então resta ao Brasil, no final das contas, condenar, né, se somar as vozes internacionais em relação a esse processo. O Brasil talvez tivesse em algum momento algum tipo de poder de mediação, de tentar se envolver no esforço de mediar para chegar a um cessar-fogo e eventualmente uma solução para o Estado palestino, mas mais uma vez o Brasil não tem muito o que oferecer nesse contexto, dado que ele não tem como oferecer muitas garantias de segurança para um lado ou para o outro, ou qualquer coisa. Então o Brasil, no máximo que ele consegue ser nesse momento, na minha opinião, é oferecer algum tipo de articulação via ONU em alguma solução em que a ONU seja a plataforma na qual a solução seja gestada. Entretanto, a gente já viu que o Brasil é um dos países que condena Israel desde o primeiro momento desse conflito, o presidente Lula já se tornou pessoa não grata pelo Netanyahu, o que não é nenhum privilégio. O Netanyahu já distribuiu esse título de pessoa não grata a muitas das lideranças internacionais que ousaram criticar a qualquer momento esse conflito. Então, o Brasil, nesse momento, tem pouco a fazer, a não ser se somar as vozes nesse momento pela condenação.